Boa noite. Tudo bem, gente? Saudade de vocês. Espero que vocês estivessem com saudade de mim. Se você não me conhece, eu sou eu. Tudo bem? Tenho sido eu por mais ou menos uns 35 anos. E sou eu de Jesus também, depois de alguns anos aí, desde os meus 16. Então, não sei quanto tempo faz, mais ou menos, que matemática não é meu forte. Então, é o seguinte. Eu sou de uma cidade chamada Montemor, que é bem interior assim do estado de São Paulo. É uma cidade tão pequena que o pessoal, ao invés de, quando você pergunta onde é que você mora, eles falam assim, perto de Campinas, porque eles não querem dizer que moram nessa cidade que a gente mora, né? E lá existe um seminário da palavra chamado Curso de Preparação Profética, uma casa de oração, uma base missionária, uma igreja que se chama Convergência. E nesse seminário de teologia, de ensino de Bíblia, eu ensino lá também, eu ajudo, desde 2006 eu estou lá nesse lugar, fazendo parte da equipe. E é engraçado que todo ano eu começo com alguma matéria, eles dão o nome da matéria. No meio do ano, muda o nome e o nome da matéria vira Ângelo. Que é tipo assim, porque o que acontece? Eu quero ensinar alguma coisa, só que no processo eu vou descobrindo durante o ano coisas novas com Jesus. E eu fico, isso aqui está muito chato, vamos para um negócio mais divertido. Então, eu faz alguns anos que eu estou caminhando com Jesus, tentando entender algumas coisas. Eu tenho algumas perguntas no meu coração. Em Isaías, no capítulo 1, no versículo 18, diz o seguinte: venham, ouvinde e arrazoemos. Ou seja, venham, vamos questionar, vamos raciocinar, vamos pensar juntos. E eu tenho um questionamento diante de Deus. Minha pergunta, ela está relacionada com a presença de Deus. Eu tenho me questionado o quanto da presença de Deus é possível experimentar nesta era antes da volta de Jesus. Esse tem sido o meu questionamento. O quanto que é possível, por assim dizer, conter a presença de Deus nesta era antes da volta de Jesus. Quando eu leio passagens semelhantes ao livro, as passagens de Êxodo, capítulo 24, 25, aquelas passagens que falam sobre a construção do tabernáculo, a construção do santuário em Israel, aquelas passagens mexem muito com o meu coração. E por que elas mexem? Porque o Senhor ali fez algo que permitiu que a presença dele descesse sobre o lugar, descesse sobre aquela localidade, aquela região, e permanecesse ali. Não é a onipresença de Deus, ou seja, o que é a onipresença de Deus? Deus está presente em todos os lugares, tudo o que acontece está diante dos seus olhos, nada escapa dos seus olhos, Ele sabe de tudo e está presente em tudo. Mas existe uma manifestação da presença de Deus que é diferente. Quando nós falamos sobre a onipresença de Deus, nós podemos dizer que Deus está inclusive no inferno. Por quê? Porque o próprio salmista disse que se ele fizesse a cama dele no abismo, a cama dele no inferno, mesmo assim lá o Senhor estaria. Então, em um certo sentido, Deus está em todos os lugares. Mas é óbvio que a presença de Deus não está no inferno da mesma forma que ela está no céu. É diferente. Nós costumamos falar que a presença de Deus no céu é uma presença bem-aventurada. Não é a presença da ira de Deus como nós temos no inferno, mas é a presença da alegria, do regozijo, da satisfação em Deus, da satisfação de Deus. Então, no céu, a presença de Deus está abertamente manifesta, não está escondida, contida, secreta. E o que acontece é que Deus falou algo para Moisés muito significativo. Quero olhar com você Êxodo 25, 24 e 25. Essas duas passagens falam muito no meu coração. Eu quero te mostrar. Êxodo 24.
Se você for lendo a Bíblia na sequência, você vai ver que o que aconteceu? Eles saíram, é a história do povo de Israel, ok? E eles saíram do Egito. Jesus usou Moisés para libertar o povo do Egito, ok? Eles estavam presos em escravidão. E aí depois de 50 dias que eles estavam caminhando no deserto, 50 dias depois, na verdade, para ser mais exato, 49, mas na tradição é 49 mais 1, que se diz, o Pentecostes, eles chegaram no Monte Sinai. E ali no Monte Sinai, Deus chama o seu povo, Israel, para fazer dele de fato um povo, porque até então eles eram apenas uma grande família, a família de Abraão, mas eles não tinham ainda uma constituição sobre eles clara. E Deus então vai organizar eles como nação. E essa organização vai acontecer a partir de uma constituição que nós chamamos de lei ou Torá. E uma das primeiras coisas que a gente vai ver que o Senhor faz, ali em Êxodo 19, ele começa a fazer uma aliança, mas em Êxodo 20 o Senhor dá 10 mandamentos. Se você prestar atenção na forma que Deus dá os 10 mandamentos, ele usa um estilo de falar com as pessoas, com o povo de Israel, muito semelhante à forma que os reis naquela época faziam tratados com os seus súditos. Nós chamamos de tratados suzeranos, ou tratado de reis soberanos, e basicamente o rei dizia: ei, eu sou esse rei, e ele dava o nome dele, e aí ele explicava a relação prévia que ele tinha com eles, e dizia: se vocês fizerem essas partes desse contrato, dessa aliança, eu estou prometendo para vocês proteção, provisão, tudo que vocês precisam para viver nas minhas terras. E o que Deus está fazendo em Êxodo 20 é isso. Desde Êxodo 19 e 20, ele está dizendo ao povo: ei, esse aqui é a forma que você tem que viver na minha terra. Porque eles estavam saindo do Egito, passando pelo deserto, eles iam entrar na terra prometida. Mas que terra prometida é essa? É uma terra na qual Deus iria começar a trabalhar com aquele povo, para que por meio desse povo eles pudessem se tornar aquilo que Deus tinha dito para Abraão: uma bênção para todas as nações, ou por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o Senhor está falando com o povo, e Ele está ordenando o povo, Ele está organizando o povo debaixo da sua lei, debaixo dos seus mandamentos. Porque não tem como ser povo de Deus se não estiver debaixo das ordens de Deus. Senão é uma anarquia. Mas Deus quer um reino, e um reino implica em constituição, em ordem, em como as coisas funcionam. Mas o que é interessante é que chega aqui em Êxodo 24, quando Moisés ele vai subir até Deus no Monte Sinai, e a presença de Deus desce sobre o Monte Sinai muito forte, muito intenso. Êxodo 24, versículo 1. Depois disso, Deus falou a Moisés: subi ao Senhor. Uau! O quê? O quê? Porque esse versículo é muito louco. Tem um monte, uma montanha, que existe até hoje. E eles escalarem ou subirem esse monte, naquele momento era equivalente a subir ao Senhor. Quem subirá no monte do Senhor? Quem permanecerá no seu santo lugar? Salmo 24, lembra? O que é que esse salmo está falando? Esse salmo está fazendo referência a esse momento. Que tipo de pessoa pode subir na montanha de Deus, no monte de Deus? Mas espera aí. Será que se a gente pegar agora um avião, for lá naquela região e subir naquele monte, nós vamos subir até Deus?
Não. Por quê? Porque naquela ocasião, Deus desceu naquele monte. Isso é a presença manifesta. Não é que o monte tinha algo de melhor do que os outros, mas naquele momento, houve uma manifestação da presença de Deus em um lugar específico, em uma geografia, em uma latitude e longitude específica da terra, de tal forma que subir no monte era equivalente a subir a Deus. É como se Deus estivesse dizendo assim: sobe aqui no terceiro andar que eu estou aqui, pega o elevador aí e sobe aí. Entende? Se Jesus estivesse morando no terceiro andar do teu prédio, subir até o terceiro andar seria subir até Deus. Seria equivalente a ir para o céu. Seria equivalente a o que Paulo experimentou em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Ele diz: eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos, ele está falando dele mesmo, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, eu sei que esse homem foi até o terceiro céu, ele foi até o terceiro andar. No corpo ou fora do corpo? Não sei, Deus o sabe. Eu sei que esse homem viu e ouviu coisas inefáveis, coisas que não podem ser ditas normalmente para as pessoas. Paulo subiu ao céu. E ele nem sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Ou seja, dá para ir para o céu com o corpo. Bom, Elias foi. Jesus está lá com o corpo. Só que aqui em Êxodo é diferente. Ao invés deles subirem até o céu, eles subiram num monte. E subir nesse monte era a mesma coisa que subir no céu. Eu estou atrás disso. Não sei se é bíblico, não sei se é certo, não sei se é permitido, não sei se é legalmente, mas eu estou atrás disso. O quê? Atrás de que Deus desça sobre uma cidade. Eu estou atrás desse negócio de ver uma presença manifesta de Deus de tal forma em um lugar, que entrar naquela cidade vai ser sinônimo de se aproximar de Deus. É interessante que o apóstolo Paulo, falando sobre a maneira de que o culto deveria de acontecer na epístola dele, da carta dele aos Coríntios, ele diz assim: se todos estiverem profetizando, e entraram incrédulo no meio de vocês, os segredos do seu coração vão ser revelados, e ele vai se prostrar adorando a Deus, admitindo que Deus está no vosso meio. Então Paulo queria organizar o culto da igreja de tal forma que fosse perceptível a realidade de Deus entre as pessoas. Eu estou atrás disso, de ver igrejas se levantando no Brasil, quando uma pessoa que não crê no Evangelho entra na reunião da igreja e não consegue sair do mesmo jeito que entrou, porque os segredos do seu coração foram revelados, porque ela teve um encontro com Deus naquele lugar. Em Gênesis, no capítulo 28, Jacó fala uma frase muito interessante: Deus estava nesse lugar e eu não sabia. Sabe, a pessoa está passando ali, de repente, ela dá de frente com Deus, ela encontra Deus. Eu sonho com o momento quando as pessoas vão entrar na minha cidade, ou no mínimo nos cultos na nossa comunidade, e elas vão dizer: uau, Deus existe, eu era ateu, mas experiências não podem ser negadas. Eu estou atrás disso, eu sonho com isso. Eu sonho com edificar comunidades que contenham essa presença, que permitam que essa presença chegue entre as pessoas. E o que é interessante aqui, se você continuar lendo, o que o Senhor vai dizer para eles fazerem a partir desse encontro aqui, o que Deus vai ordenar que eles façam é um santuário.
é muito interessante. Por exemplo, aí em Êxodo mesmo, mas no capítulo 25, fala, então o Senhor disse a Moisés, versículo 1, fala aos israelitas que me tragam uma oferta, e recebereis a oferta de todo homem, cujo coração eu levar a contribuir. Então o que Deus está dizendo aqui? Eu quero que as pessoas cooperem com a construção desse lugar. Deus não chegou com um lugar do nada. Não, pronto. Não, Ele disse assim, tragam ofertas. E calma, que não é uma pregação sobre dízimo, tá? Relaxa, não vou fazer isso. Mas o fato é que aquilo que as pessoas possuíam se tornou material para a construção desse lugar. Então não é um lugar que Moisés construiu sozinho, ou seja, o líder não constrói sozinho. E não é um lugar que Deus deu assim, do nada. Foi necessário um processo de envolvimento comunitário. Cada membro da comunidade de Israel se envolveu no processo de construir um lugar para a presença de Deus. Isso significa que se nós desejamos ter a presença de Deus na nossa cidade, na nossa comunidade, na nossa família, isso não virá somente fazendo culto, isso não virá somente fazendo oração. Você pode ter oração 24 horas. Mas não vai acontecer se não tiver envolvimento pessoal. Por quê? Porque de acordo com o Novo Testamento, nós somos o santuário de Deus. Então não existe como ter a presença manifesta de Deus sobre a igreja, a glória de Deus repousando sobre a igreja, e não ter a glória de Deus repousando sobre mim. Porque eu sou parte desse todo que compõe esse processo de receber a presença de Deus. Tragam ofertas. E ele vai descrever as ofertas. E no versículo 8 ele diz o seguinte: eles me farão um santuário. O que é santuário, gente? A palavra santuário vem da palavra santo, ok? A palavra santo significa separado, diferente, exclusivo. Ele está dizendo, vocês vão construir para mim um santuário, ou seja, um lugar que vai ser diferente de todos os outros lugares. Deus está no monte falando isso para eles. Para quê? Para que eu habite no meio deles. Deus está dizendo o seguinte: eu estou no monte, mas eu quero estar aí embaixo. Porque isso é simplesmente um modo de dizer, eu estou no céu, mas o meu plano é vir morar na terra. O alvo final de Deus é vir morar na terra. Apocalipse capítulo 21 diz que o santuário de Deus vai estar entre nós, que Deus mesmo vai estar entre nós. Aula de escatologia. Esse capítulo 21 de Apocalipse, é difícil que eu falar agora. Ele vem depois do capítulo 20. Difícil de entender, né? Sei que foi difícil. E o que o capítulo 20 descreve basicamente? O reino de Jesus por 1000 anos nessa terra. Jesus vai voltar, amém? Fisicamente, literalmente, todo olho verá. E ele vai estar nessa terra por 1000 anos, restaurando essa terra por 1000 anos, para que essa terra toda seja novamente como era o Jardim do Éden. Para quê?
Sim, porque, beleza. Vamos para outro planeta, Jesus. Vamos para Marte. Não. Eu estou afim daqui mesmo. Eu fiz uma aliança com o Noé. Eu disse que esse lugar nunca mais vai ser destruído. Vai permanecer para sempre. Tá ok. Arrumou o lugar. Para que a gente arruma geralmente a nossa casa? Para manter limpinha. Não. Eu não estou dizendo aquela arrumada básica. Eu estou dizendo aquele momento que a irmã vai tirar a poeira por detrás do vidro da janela, embaixo, naquela partezinha que nunca ninguém vai ver. Quando a irmã vai passar passa ainda lustra móveis, dos móveis. Quando eu era criança, passava, né? Nas gavetas dentro. Ou onde fica as coisas. Por quê? As mães e as esposas fazem isso quando vão receber visita. Quando minha esposa vai receber visita, Deus já falou comigo. Deus falou comigo. Ele falou, corre, Forrest, corre. Querido, eu fujo. Eu procuro a primeira cafeteria com ar-condicionado e lá é meu escritório. Eu me torno o cara mais da sala de oração. Fico a semana inteira na sala de oração. Não, oh, Senhor, habita em tua casa, Senhor. Que eu não vou voltar para minha casa, não. As irmãs arrumam muita casa quando vai receber visita. Se em 7 dias Jesus criou os céus e a terra, o que será que ele vai fazer em 1000 anos nessa terra? Depois de 1000 anos restaurando essa terra, Deus Pai vai descer para essa terra. Porque diz que ele será tudo em todos. 1 Coríntios capítulo 15 diz isso. Ele diz que convém que o Senhor Jesus reine, ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, mas depois de ele ter vencido todos os inimigos, Jesus vai entregar o reino ao Pai. Jesus vai entregar o reino ao Pai para que o Pai, para que Deus seja tudo em todos. Ou seja, a nova Jerusalém que vai descer do céu, não é só a cidade descendo. O grande lance da Nova Jerusalém não é a Nova Jerusalém. É o dono do lugar, querido. Deus vai descer. E a questão é que esse é o propósito eterno de Deus. Esse é o alvo final de Deus. Ele quer ter comunhão conosco. Ele quer estar conosco. Ele nos criou para esse tipo de comunhão. Ele quer morar conosco. E nós vemos isso muito claro no Jardim do Éden. Em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Quando diz que Adão ouviu os passos de Deus no jardim. Deus vinha na viração do dia encontrar com o homem. Ou seja, Deus quer estar perto. Deus quer estar tão perto que ele pegou e deu o nome para o filho dele, o nome profético, o filho dele de Emanuel. Deus conosco. Deus quer estar conosco. E a história da Bíblia, a história da redenção de Gênesis, Apocalipse, é uma história de Deus falando sobre isso com as pessoas. Falando sobre isso com os homens, ensinando o desejo dele de habitar conosco, o desejo dele de estar perto, o desejo dele de não estar distante. O fato de Jesus ter morrido na cruz é exatamente por causa disso. É para eliminar com tudo aquilo que poderia impedir nossa proximidade a Deus. Por isso que em Hebreus é dito, enquanto o autor de Hebreus vai falando sobre o sangue de Jesus, a obra de Jesus, o que Jesus fez na cruz por nós, ele conclui dizendo, portanto, vamos entrar com coragem no Santo dos Santos. O que é o Santo dos Santos? É um lugar no céu. É um lugar real que existe no céu. Ele está dizendo, ei, vamos acessar a presença de Deus. Jesus
fez o que fez na cruz, derramou o sangue dele, para que nós pudéssemos encontrar Deus. E aqui, ele está falando a mesma coisa. Façam um santuário, para que eu habite no meio de vocês. Mas o que é interessante, é que no próximo versículo, ele vai dizer o modo que isso vai acontecer, ou o que nós devemos fazer para que essa habitação ocorra. Versículo 9. E fareis conforme tudo o que eu te mostrar, como modelo do tabernáculo e de todos os seus utensílios. Eu tenho um amigo que fala assim: Deus é caprichoso, irmão. O senhor Roberto, ele fala isso. O que ele quer dizer com isso? Se você continuar lendo a narrativa aqui, você vai perceber que essa frase vai repetir muitas vezes. Faça conforme o modelo, faça conforme o modelo. E se você continuar lendo, você vai perceber detalhes do tipo assim: eu quero a cortina dessa cor. E eu quero uma vara que pendura a cortina de tantos centímetros. E eu quero que reveste ela com tal material. A arca eu quero de tantos centímetros com tal material. Ele vai especificando tudo. Por quê? Porque na obra de Deus, uma parte é o fato que nós devemos nos envolver com ela. Mas a outra parte é que ela é feita exatamente nas medidas de Deus. O nosso envolvimento não implica em um tipo de criatividade. O que eu quero dizer com criatividade? Não é que Deus não quer que a gente seja criativo, ok? Mas eu vou te contar um caso de criatividade na Bíblia. Davi, um cara super apaixonado por Deus, um cara que amava a Deus de todo o coração. Ele um dia pensou assim: cara, eu quero ter a arca de Deus conosco, aqui no nosso meio. Porque ele sabia, quando a arca de Deus estava no meio do povo de Deus, essa presença estava entre eles. Então ele estava buscando isso, ele estava caçando isso, desejando a presença de Deus mais do que tudo. Como você, como eu devemos fazer. Ele estava fazendo certo. Então ele diz: eu quero trazer essa presença, esse trono, esse governo, essa arca de Deus para o nosso meio. Só que quem conhece a história sabe. Se você não conhece, eu quero te contar que Davi teve uma boa ideia. E boa ideia lembra mais cachaça do que reino de Deus, querido. Deu delay, mas entendeu. Davi decidiu trazer a arca de Deus numa carroça. Uma carroça. Tudo arrumado, um carro novo de boi. Um negócio chique, um negócio bem feito. Negócio bom. Excelente. Só não era do jeito que Deus mandou, mas era bom. Era do primeiro mundo. Valia uma nota aquele carro. Estou inventando aqui. Abre parênteses um dia. Não, abre não. Abre da próxima frase, eu abro parênteses. Então, o boi tropeçou. Agora abre parênteses. Um dia nós estávamos andando lá em Campinas e passou uma Kombi por nós chamada Ministério e o boi tropeçou. Eu acho o nome interessante para o ministério. E o boi tropeçou. Que é lembrando dessa história, que é terrível. Será que é um ministério de filme de terror? Não sei. Porque o que aconteceu na história? Quem lembra? Os bois tropeçaram, a arca que estava em cima, a arca é tipo uma caixa grande, bonita, de ouro, com uns querubins em cima assim. A caixa ia cair. E Uzá, que era aquele obreiro bom, estava todo dia ali, de manhã cedo na obra, fazendo a obra de Deus, para a glória de Deus. Disse: eu não vou deixar esse negócio cair não, tchê. Ele era gaúcho no caso. Eu não vou deixar esse negócio cair não. E diz que Uzá estendeu a mão. E o que Deus fez quando Uzá tentou dar uma ajudinha para Deus?
Hã? Matou. E no hebraico, querido, parece que o termo diz assim, rasgou ele no meio. Deus rompeu sobre ele. Ou seja, de certo Deus pegou numa orelha, no outro e... É meio exagerado, né, Deus? Assim... Não dava só para dizer assim, ô gente, calma, vamos fazer... Não. Eu quero rasgar um no meio para ensinar vocês para sempre. Que eu estou falando sério. Que construir um lugar para minha presença é feito no meu padrão. Eu uso vocês, eu permito que vocês participem, eu recebo aquilo que vocês me dão, mas é no meu padrão. Vamos supor que o povo de Israel estivesse trazendo, e é o que provavelmente aconteceu, para a construção do tabernáculo, ouro que eles receberam do Egito. Ou seja, Deus recebe o ouro do Egito, Deus recebe riquezas de origem iníqua. Mas Ele derrete e deixa elas no formato que Ele quer. As moedas não continuaram sendo moeda, derreteu e virou candelabro. Deus derrete tudo que você traz, purifica tudo que você traz pela obra da cruz, para que possa ser utilizável. Deus quer usar os teus dons? Quer. Mas antes de usar os teus dons, Ele quebra você e esses dons na cruz. Para poder ser material para Ele usar. Um caso que para mim, assim, que trabalho com músicos. Você sabe que tem principados, potestades, músicos e filhos de pastores, da escala de demônios, né? Não, isso aí todo mundo sabe, está na Bíblia, está na Bíblia. Todo mundo sabe. Aí, como que discipula o cara que fica... Sim, porque tem gente que talvez perdeu a audição e o ministério do cara... Eu não estou falando de você, tá? Você é o Messias, o seu Salvador, Messias. Mas... músicos são um exemplo muito prático para nós como evangélicos que usamos muita música no culto, de que é possível você ter a mesma música com unção e sem unção, a mesma música, com o mesmo tanto de ensaio, com a mesma proficiência e habilidade para a execução dos instrumentos. Qual a diferença? A cruz. Alguém foi derretido por Deus, purificado e formado como deveria de ser. Deixa eu só um exemplo. O cara aprendeu música, o cara sabe tocar, então eu vou tocar. Então, não, no caso não. Mas quem é você, pastor Ângelo, que não entende nada de música, né? Me acusaram, disseram, vocês não entendem nada de música, como é que vocês estão querendo ordenar? Eu falei, eu não entendo de música, mas de adoração eu entendo, ai. Eu não entendo de música. Eu sou um zero à esquerda. Mas eu sei quando o Espírito Santo está movendo. E qualquer irmão aqui sabe. Não precisa ser música, a gente sente no Espírito, né, irmão? Deus está movendo. Disso nós entendemos, porque é de espírito para espírito. Se é assim na música, é assim em tudo. Tudo que existe na sua vida, seu trabalho, sua família, seu tempo, seu dinheiro, seus sonhos, tudo é material para a construção de um lugar para a presença de Deus nessa cidade. Talvez você sonhe em ver essa cidade afetada com a presença de Deus. Deus quer materiais para construir a sua casa. Mas Ele precisa purificar esses materiais. Sua faculdade tem que ser purificada. Seus intentos precisam ser purificados. Eu estava lendo 1 Coríntios 3, abre comigo lá. Estava lendo? Não, na verdade assim, deixa eu explicar. Nós estávamos no que a gente chama lá na comunidade de observação profética. Observação profética é uma reunião de pessoas proféticas, que têm dons proféticos,
E nós esperamos em Deus ouvir uma palavra de Deus para o tempo que nós estamos vivendo. 1 Coríntios 3. 3, isso, desculpa. Errei o idioma, foi mal. E nós estávamos esperando em Deus, ou seja, eram vários profetas esperando em Deus. Nós fizemos isso por 2 semanas. Chegávamos de manhã cedo lá na sala de oração. Fica quieto, espera, espera. Tem uma palavra, compartilha. Tem uma canção, canta. Tem uma oração, faz. E espera, 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 espera. E dentre as muitas palavras que a gente sentiu, uma delas foi essa aqui de 1 Coríntios capítulo 3. O apóstolo Paulo, ele está falando sobre a relação dele e de Apolo como apóstolos, como ministros, e falando que a igreja não deveria de experimentar divisão por causa dos tipos de líderes que influenciavam a igreja. Mas então ele começa a descrever a natureza da igreja para a própria igreja aqui. Olha o que ele diz. Versículo 9. Porque somos cooperadores de Deus, e deles sois lavoura, que é a primeira metáfora que ele estava usando, e edifício. Ele está comparando a igreja a uma lavoura e uma edificação. E ele está dizendo que os ministérios apostólicos cooperam com essa edificação que Deus está fazendo. Continuando, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o alicerce como sábio construtor. Então Paulo vai aprofundando na metáfora, ele vai dizer o seguinte: eu lancei o alicerce. Mas você entende que ele não está falando de uma casa física, ele não está falando de um templo normal, onde a gente faz culto, não. Ele está falando de uma comunidade, ele está falando de um grupo de pessoas. E o que será que significa lançar o alicerce? Ele estabeleceu a base sobre a qual a existência delas iria acontecer a partir de então. A base a partir da onde todos eles iriam viver. Ele vai explicar isso aqui. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o alicerce como sábio construtor, e outro constrói sobre ele. Ou seja, são 2 fases de construção. Nós chamaríamos de fundamento e edificação. Paulo lançou o fundamento e Apolo construiu em cima desse fundamento, e outros apóstolos também construíram em cima. Mas cada um veja como constrói, porque ninguém pode lançar outro alicerce além do que já está posto, o qual é o quê? Jesus Cristo. Quando nós vamos construir um santuário para Deus, nós precisamos entender que devemos ser sábios construtores. E para sermos sábios construtores, a gente tem que começar com o fundamento. Fundamento não é bonito. Alguém, por acaso, já chamou você e falou: olha, vamos lá em casa, que nós abrimos um buracão, estamos botando as britas, as pedras, ferro, os negócios de concreto, é um fundamento, ui, que fundamento bonito. No caso, ninguém faz isso. Eu já trabalhei de orelha seca. Quem sabe o que é orelha seca? É o ajudante do ajudante de pedreiro. É tipo a escala mais baixa da calamidade humana. Então, eu era orelha seca. Rapaz, derrubar a parede eu acho legal pra caramba, mas abrir buraco. E, só para você entender, nós é missionário, então era na base missionária, não tinha uma reta escavadeira. Bota aquele negócio, gira, 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 arranca a terra, cavoca, e fia pá, e vai, e vai, e vai, até fazer um fundamento. Querido, eu saí de lá, ó, e emagreci 40 quilos. Já recuperei tudo, graças a Deus. Deus é bom, Deus deu em dobro, aleluia. Que servicinho miserável.
servicinho. Não é bonito, mas é necessário. E hoje em dia a gente quer tanto coisa bonita e tão pouco coisa necessária. Nós precisamos de fundamentos apostólicos. E fundamento apostólico não é, eu sou um apóstolo. Isso não é um fundamento apostólico. Isso é um fundamento diabólico. Sim, o sujeito acha que porque ele tem um título, ele é. Querido, quero ver você abrir buraco no chão e fazer o fundamento. Quero ver você revelar Jesus Cristo e tornar Ele o fundamento sobre o qual nós edificamos a nossa vida. Então, nesses anos de busca pela presença de Deus, pela presença manifesta, eu sempre li livros sobre avivamento. Eu sempre busquei, pensei sobre avivamento, e avivamento sempre lembra de oração. Então, oração e casa de oração sempre foi um assunto intenso para mim, sempre pensei muito nisso. Mas conforme os anos foram passando, eu descobri que não bastava só ter muita oração. Ou, em outras palavras, não bastava ter avivamento. Precisava ter reforma. Precisava trabalhar na construção. E essa construção é a maneira que as pessoas vivem. É pegar um grupo de pessoas como vocês, eu quero que vocês pensem nisso. Imagina que é possível pegar um grupo como vocês aqui e começar a trabalhar na vida de cada um de vocês, discipular cada um de vocês, trabalhar nas intenções, nas motivações, nos sonhos, na maneira que você cuida da sua família, administra o seu dinheiro, faz de tudo. É possível começar a trabalhar no interior de cada um de vocês, cada pastor, cada líder trabalhando e colocando como base, a partir de onde você constrói tudo, Jesus e não o orgulho, Jesus e não o pecado, Jesus e não o dinheiro. Se um grupo de pessoas como vocês aqui, nessa cidade, começassem a ter isso, de repente, ia começar a brilhar diante dos olhos da cidade. Uma luz que não é simplesmente uma luz física, mas é a luz da glória de Deus que reflete na face de Cristo. Porque esse fundamento, ele é a imagem do Deus invisível. O que ele quer dizer com isso? Que Deus não pode ser visto, mas Jesus revela Ele. Mas Jesus está no céu. Sim, mas uma comunidade que é construída na revelação de Jesus, começa também ela a ser imagem de Deus na terra. Sabe quando a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo? Não é automaticamente que essa é a luz do mundo, minha pequena luz, não deixa brilhar, querido. Já viu alguém falar assim, irmão, nós temos que ser sal e luz? Não tem não, querido. Nós não temos que ser sal e luz. Por quê? Porque ou você é ou você não é. Jesus disse, vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Deixa eu te mostrar esse versículo. Como eu falei, eu estou dando aula de Ângelo. Estamos indo. Vai, abre lá em Mateus. Estamos indo no Let It Flow. Let It Flow. Mateus 5. The Sermon of the Mount. Jesus disse no versículo 13: vocês são o sal da terra. Versículo 14: vocês são a luz do mundo. Versículo 16: resplandeça a vossa luz diante dos homens. O que Jesus quer então? Que a nossa luz brilhe nessa cidade. Uau! E para isso que a gente tem que fazer? Teatro na rua? Não. Pantomima com a cara cheia de hipoglós na rua? Não. Não. Não é que não pode.
Pode. Você pode fazer o que você quiser. Só não é isso. Vão levar a banda de rock, tocar, os caras achar que negócio de rock, quando eles vêm para a igreja, eles veem que a gente ouve Cassiane. É que já viu esse ministério de evangelismo de mentira? Né? A gente evangeliza, o cara parece que nós é moderno. Quando ele entra no culto, foi na cruz, foi na cruz. Ah, mas cadê o rock do evangelismo? Né? Não, irmão, foi só para te enganar, para você receber Jesus. Agora, se recebeu Jesus, você canta que nem na foi na cruz, foi na... Não. Então, nada disso é ser luz. Ser luz é um princípio resultante de ter energia, de ter a própria luz, se fosse o caso de Jesus, que não tinha luz elétrica. Qual é a fonte dessa luz e desse sal que ele está falando aqui? Tudo o que ele falou antes. O que ele falou antes é o meio de ser luz. Vamos dar uma olhadinha. Versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito. Versículo 4. Bem-aventurados os que choram. Versículo 5. Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os limpos de coração. Bem-aventurados os pacificadores, versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, versículo 11, bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentirem sobre vocês. Gente, isso aqui é a chave para ser luz no mundo. Mas qual a relação disso com o que eu li antes de 1 Coríntios 13, que eu lancei o fundamento? É porque se você olhar essas características aqui, são as características do caráter de Jesus. E quando nós abraçamos as características do caráter de Jesus, e ele passa a ser o nosso caráter, aí sim, minha pequena luz, vou deixar brilhar. Se nós queremos afetar a cidade com avivamento, se nós queremos criar uma comunidade que contenha a presença de Deus, o Senhor disse para Moisés: faça tudo de acordo com o modelo que eu vou te mostrar. E no Novo Testamento ele deixou bem claro quem era o modelo. Yeshua, seu filho, é o modelo. Jesus é o padrão no qual a igreja deve ser construída. O caráter de Jesus, não o de João Batista, o de Samuel, o de Davi. Eu gosto deles. Mas todo mundo gosta de falar, a geração de João Batista, a geração de Samuel. Eu vou fazer um vídeo do YouTube só para comprar treta. Eu gosto de comprar treta às vezes. Parece que não, mas eu gosto. Eu sou calmo, mas eu dou um dedinho para uma briga, cara. Eu dou um boi para não entrar, uma boiada para não sair. Geração disso, geração daquilo, geração... Que tal geração de Jesus? Olha, Jesus basta. Basta Jesus. Porque só ele não errou na Bíblia. Só ele é Deus. Se nós queremos construir um santuário, e talvez você pense assim, você está usando a linguagem do Antigo Testamento? Não tem santuário no Novo Testamento. Querido, abre em Efésios 2. A partir do 19. Assim, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadão dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado. O que significa bem ajustado?
Preciso de 4 irmãos aqui na minha frente. 4 obreiros bons que gostam de pagar mico. Vem aqui, 4 obreiros aqui na minha frente. Levanta aqui 4 irmãos aqui. Vou contar até 3, até 3. 1, 2, 3, 4. Pronto. Vira para lá para pagar mico para lá. Eles 4 são parte daquilo que Deus está fazendo aqui, amém? Assim como você. Eles têm Jesus no coração, assim como você. Mas assim como fisicamente eu poderia... Anda 2 passos para frente, irmão. Anda 2 para trás. Anda para o lado lá. Isso. Vai para lá para ficar engraçado mesmo. E você fica aí. Vamos supor que a presença de Deus habita... Óbvio que Jesus está dentro de você, mas existe como que uma medida da presença de Deus dentro de cada um. Vamos supor que isso fisicamente se aplicasse também. Ele tem uma porção, e ele tem uma porção. Cada um deles tem. Mas o fato deles estarem separados faz com que essa presença não seja tão forte. Então, num edifício, como é que é um edifício bem ajustado? É quando você coloca cada tijolo, cada pedra, bem certinha no lugar que ela tem que estar. Então, dá os braços assim uns para os outros, assim, engatem um no outro. Isso é ser ajustado. Sabe o que significa? Cada um de vocês tem uma posição nessa comunidade. Cada um de vocês tem uma função nessa comunidade. E nós precisamos descobrir nossa função não para ter um trabalhinho na igreja, mas é porque quando nós estamos bem ajustados, quando nós estamos conectados por todas as juntas e ligamentos do corpo de Cristo, nós começamos a crescer para ser um edifício que a presença de Deus habita. Pode sentar, galera, valeu. Olha o que ele diz no versículo. Versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, o ministério apostólico e profético, ele lança um fundamento. Sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina, nele, o edifício inteiro bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vocês todos aqui juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Deus tem um templo chamado igreja, comunidade, os cristãos. Vocês. Não o prédio, vocês. Nós precisamos começar a deixar de ser um assistente de culto e começar a ser alguém que é um cooperador na edificação do santuário de Deus na cidade como um todo. Isso vai começar em primeiro lugar quando o fundamento da vida de cada um de vocês não for autossuficiência, não for arrogância, mas for Jesus. Tanto sua obra da graça quanto a imitação do seu caráter. Mas eu quero que você saiba, você é só um membro desse corpo. Você só reflete parte da realidade de Jesus. Portanto, além do fundamento, o fundamento é para fundamento. É para o início. Mas quando a gente vai edificar, quando a gente vai construir em cima desse fundamento, nós precisamos de relacionamentos de aliança. Por isso que estavam eles juntos assim, ligados um ao outro. Porque várias pessoas fundamentadas em Jesus, vivendo individualismo, é uma mentira. Se você vem no culto, volta para casa e semana que vem só você vai ver essas pessoas aqui, você não está vivendo a realidade da igreja. Se essas pessoas, não estou dizendo todas, mas algumas delas, se você não se encontra com as pessoas que estão aqui, e não é se encontra para tomar um cafezinho, se encontra para compartilhar de Jesus,
para compartilhar o conhecimento de Jesus. Não importa se tem ou não tem célula, não importa se tem ou não tem grupo caseiro, não importa a forma, o que importa é olhar no olho de uma pessoa e falar: ei, eu conheci um pouco de Jesus nessa área na minha vida, e o outro fala: eu conheci um pouco de Jesus nessa área da minha vida, e nós desenvolvemos relacionamentos. Então, nós temos o fundamento em Jesus, mas o edifício são relacionamentos de aliança que se desenvolvem, diálogos centrados no Evangelho, pessoas, amizades que são centradas no Evangelho, casamentos centrados no Evangelho, família sendo criada, casamentos acontecendo centrados no Evangelho. Isso vai começar a fazer com que vocês tenham uma forma que reflete Jesus. E quando chegar na fase final, vocês vão descobrir que assim como cada um dos membros aqui e deve estar conectado com o outro membro, da mesma forma, essa comunidade precisa estar ligada a outras comunidades na cidade, para formar o testemunho de Deus na cidade, de avivamento, de dizer: Senhor, nós queremos que sua presença venha sobre essa cidade, nós queremos que sua glória desça sobre essa cidade. Portanto, eu queria te encorajar a revisar se você está baseando sua vida no que você pensa ou no que Jesus pensa. E eu queria te encorajar hoje a refletir se você está vivendo isolado, sendo a igreja só um self-service religioso, ou você está vivendo relacionamentos de aliança de verdade. Porque é disso que eu estou atrás. Quando Deus nunca vai sair do céu, mas vai chegar um dia que Deus vai estar no céu e na terra ao mesmo tempo. A Bíblia chama isso de novo céu e nova terra. E uma palavra que eu uso para descrever isso, que eu tirei de Efésios 1:10, é convergência. E eu dei o nome do meu ministério, da comunidade que eu pastoreio, de todo o nosso trabalho de convergência por causa disso. Eu não sou um palestrante, eu quero pregar nos lugares, eu não quero nem saber de pregar nos lugares. Gravar CD, eu não quero. Escrever livro, eu não quero. Eu quero a presença de Deus sobre as cidades. Eu estou atrás disso. Eu já vi uma geração inteira gravando CD, escrevendo livro. O sujeito vira conferencista. Eu quero Deus. E você precisa querer a mesma coisa. Ele é a fonte, Ele é o alvo. Não importa o que aconteceu na sua vida até hoje. Não importa, aperta o botão deletar, vira as costas do que ficou para trás e prossegue para o alvo, e o alvo é isso. Se engajem em relacionamentos uns com os outros, em prol de edificar uns aos outros. A Bíblia diz o seguinte em Efésios: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Sabe o que é a palavra torpe? A gente sempre pensa só em palavrão, mas não é isso não. É palavras como torpedo, ou seja, palavras que causam destruição. E por que ele diz isso? Ele inverte e depois ele fala o seguinte: saia da vossa boca somente a palavra que é boa para a, quem sabe? Edificação do quê? Do edifício da presença de Deus. Nossas palavras, nossos diálogos podem destruir esse santuário ou edificar esse santuário. Nós cuidamos da maneira que nós falamos, não porque a gente quer ser moralmente certo e nunca fala nada errado, não. É porque nossas palavras afetam o que está sendo construído no outro. Poderia ficar o dia inteiro falando sobre isso. Minha vida é isso. Mas eu queria chamar você para essa mesma coisa. Eu queria te chamar em Ageu. Foi a palavra, e talvez para os missionários, quem está vivendo integral na obra, é mais forte ainda isso aqui, mas todo mundo tem que ouvir isso. Ageu no capítulo 1. Eu vou ler. Rapaz, é uma fonte inesgotável esse negócio. Já estou terminando. E
como vocês sabem, quando um pastor diz isso, isso não significa nada. Ageu 1. Até nós achar ajuda para tocar uma música aqui, né? Rapaz, vou procurar no meu celular. Ageu celular, Ageu. Ei, Siri, Ageu. Achou? Olha só. Você não achou, beleza? Só ouve aí. Está ali entre Gênesis e Apocalipse. No segundo ano do rei Dário, ou Dario, no primeiro dia do 6º mês, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, governador de Judá, filho de Sealtiel, e a Josué, sumo sacerdote, filho de Josadaque, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, não chegou ainda o tempo de edificar a casa do Senhor. Porque eles tinham voltado da Babilônia e tal, todo um processo que tinha parado a construção do tabernáculo, do templo. Esta é a palavra do Senhor por meio do profeta Joel, por intermédio do profeta Joel. Por acaso é tempo de habitardes em casas bem acabadas, enquanto o meu templo continua em ruínas? Ou seja, o pessoal tinha voltado, né, para a terra de Israel. Todo mundo estava com a casa chique e o templo estava, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Semeastes muito e recolhestes pouco. Comei e não vos fartais. Bebeis e não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocá-lo num saco furado. Quem aqui já recebeu salário e colocou num saco furado? É tipo assim, você recebeu, mas até chegar em casa é tanta conta que você tem que pagar, que quando você chega em casa não tem mais nada. O dinheiro cai na conta, é tanto débito em conta que você tem, é tanta coisa do cartão de crédito que vrau, acabou. Versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte para trazer madeira e edificai o templo. E eu me agradarei dele e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito, mas veio pouco. Quem já fez negócio que esperou muito e veio pouco? Por que será? E esse pouco, quando o levasse para casa, eu dissipei com um sopro. Já tinha um pouquinho, Deus falou, trouxe um pouquinho, sim. Ai, que bênção. Por que motivo, diz o Senhor dos Exércitos? Porque o meu templo está em ruínas, ao passo que cada um de vós cuida da própria casa. O Senhor falou no meu coração nessa passagem, no ano de 2005. Eu queria ser missionário, mas eu queria ser missionário para fazer isso, para fazer casa de oração, para edificar a igreja que vivesse isso. Eu não queria ser pastor normal e nem missionário que fica por aí pregando e não faz nada. Eu queria uma outra coisa no meio. Mas tem um problema, né? Quem que vai me pagar para orar? Quem que vai me pagar para... Porque pagar para ser pastor é bom, porque um pastor faz a diferença na vida das pessoas. Você ajuda o cara no casamento, você ajuda o cara numa série de coisas. Pô, é óbvio que a gente vai ajudar a pessoa que ajuda os outros. Perfeito. E isso tem que acontecer. Ok? Perfeito, perfeito. E missionário, está ganhando almas para Jesus. Perfeito, tem que sustentar. Mas o que eu estou falando é um outro negócio. Que envolve ganhar almas para Jesus. Que envolve pastorear pessoas. Mas é com um alvo que poucas pessoas pensam. Que é edificar um lugar para a presença de Deus. E por isso oração 24 horas. E por isso a gente é tão radical na nossa comunidade lá com santidade, com teologia, com uma série de coisas.
Mas eu tinha medo de não ser sustentado, de não ter dinheiro. Sabe o que Deus me falou? Quem tem que ter medo são os outros. Porque cada um corre por causa da sua própria casa, enquanto não se preocupa com a minha casa. E tudo que eles ganham se vai. O Senhor me disse: se você cuidar da minha casa, eu cuido da sua. E eu quero te dizer isso hoje. Quero dizer a mesma coisa que Deus me disse. Se você buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas literalmente serão acrescentadas. Não é simbolicamente, não é poeticamente. Jesus coloca tudo em ordem para que tudo coopere para o seu bem. Mas é buscar a casa dele. Não é o seu ministério, a sua igreja, seu CD, sua família. Não. É fazer com que sua causa e a causa de Deus sejam a mesma. Não é sua causa, sua vida e as coisas de Deus. Não é colocar Deus em primeiro lugar. É não existir lugares, só Deus. Não é Deus em primeiro, família em segundo, não é. Só Deus. Centro, essência, fundamento, alvo e propósito. Deus na família, Deus na música, Deus no trabalho, Deus em tudo. Permitir que Ele transpasse toda a existência. Senhor, nós precisamos disso, Senhor. Eu preciso disso, Senhor. Nós precisamos disso como igreja, Senhor. Te peço que o Senhor nos ensine e nos traga de volta para isso. Faça com que o zelo pela Tua casa nos consuma. Faça com que a paixão pela Tua presença consuma o nosso coração. Me ensina a ser santo, ensina meus irmãos a serem santos. Ensina-nos o caminho da pureza e da santidade. Queremos ser daqueles que podem subir o Teu monte porque tem mãos limpas e coração puro. Senhor, leva-nos a sair desse negócio e só ficar se preocupando com os nossos problemas. Tira nossos olhos dos nossos problemas. A gente sabe que eles são importantes para Ti, Senhor. Obrigado por se importar com os nossos problemas, mas nós queremos olhar para os Teus problemas, para a Tua causa, para aquilo que Você está envolvido, Senhor, na terra. Oh, Deus. Leva cada um de nós aqui, Senhor, a ter envolvimento com a Tua causa e não simplesmente com a nossa. Ajuda-nos a olhar para o nosso passado, ajuda-nos a olhar para as coisas que parece que a gente tenta guardar e não consegue, Senhor, porque a Tua casa está em ruínas. Tua causa, Tua igreja, Teu povo, obra missionária, Senhor. Gera arrependimento em nós nessa hora. Espírito Santo, por favor, eu te peço que Você caia nesse lugar sobre nós e gere arrependimento. A gente precisa tanto disso. A gente precisa tirar os olhos da nossa vidinha, Senhor, e voltar os olhos para a Sua causa, voltar os olhos para a aventura que o Senhor está nos chamando para viver, Senhor, de seguir o Cordeiro onde quer que vá, Senhor. Eu quero seguir o Cordeiro, eu quero ver uma casa para Ti.
ser edificada nessa geração, Senhor. Tira meus olhos de mim, quero ter os olhos só em Ti, Te seguir onde quer que vá, Te seguir onde quer que vá. Deixa o zelo pela Tua casa consumir o meu coração mais uma vez, mais uma vez. Deixa o zelo pela Tua casa consumir o meu coração mais uma vez, mais uma vez. Mais uma vez. Quero construir um lugar para Ti em mim, na minha família, na minha igreja, na minha cidade, para Ti, para Ti, para Ti. Quem vai construir esse lugar? Quem vai se doar para Ti? Se você quer ser uma oferta para Deus purificar e construir um santuário, vem aqui na frente, diz: Deus, purifica, purifica meus dons, purifica meu chamado, purifica minha vocação, minha universidade, purifica minha casa, meus filhos, meus sonhos, meus alvos, meu ministério. Se você quer ser um material purificado, ouro, prata e pedra preciosa, esse é o material que o Pai vai usar. Santidade ao Senhor. Purifica o meu coração. Me dê uma intenção pura. Me dê somente um alvo para viver Tua fama, Tua glória. Vem com fogo e purifica o meu ser, minhas intenções, motivações, os meus sonhos e os meus medos. Vem com fogo na minha memória, purifica o meu passado, retira a ansiedade, o medo de se entregar ao chamado em Ti. Purifica-me, quero mãos limpas, coração puro. Purifica-me,
como tu és santo. Eu quero ser santo como tu és santo. Quero ser santo como tu és santo. Quero ser santo como tu és santo. Eu quero ser santo como tu és santo. Eu quero ser santo como tu és santo. Pai, eu peço que você purifique o nosso coração agora, Senhor. Um toque da sua graça sobre nós, um toque do teu Espírito sobre nós agora, Senhor. Nós precisamos disso mais do que tudo, Senhor. Como o Senhor tocou os lábios de Isaías, e ele foi purificado da imundícia, e ele pôde pregar a tua palavra, ele pôde fazer a tua obra. Let it burn! Queima! Queima meus lábios, eu quero palavras que edifiquem meu irmão. Que edifiquem meu irmão. Purifica o nosso linguajar, Senhor. Purifica nossas palavras. Purifica a maneira que a gente olha para os nossos irmãos. Tira a crítica dos nossos lábios, o falar invejoso. Purifica-nos. Nós queremos um lugar para a tua presença. Vem habitar, vem habitar. Um lugar para você morar é o meu sonho, é o meu alvo. Um lugar para você morar. Quem vai construir um lugar? Eu quero ser esse lugar, Senhor. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero ser esse lugar no meu coração. Senhor, eu quero ser um lugar para a tua presença na minha família. Senhor, eu quero ser um lugar para o Senhor habitar. Senhor, e que essa presença aumente. Eu não quero entristecer o teu Espírito. Eu não quero apagar o teu Espírito. Eu quero que o Senhor flua no meu interior. Flua na minha família. Flua no meu trabalho. Flua no dia a dia. Avivamento e reforma, Senhor. Reforma o nosso interior. Purifica-nos. Deixa a tua palavra abalar o meu interior. Tua palavra é como fogo, é como martelo, esmiuça tudo. Oh! Fogo, fogo, fogo que nos purifica. Santidade ao Senhor. Fogo de santidade. Libera fogo de santidade. Fogo de Saralabarabai. Nós precisamos mais do que tudo, Senhor. Eu preciso mais do que tudo, Senhor. Vem.
Senhor, santificado seja o teu nome na nossa vida. Santifica o teu nome em cada pessoa aqui nesse lugar. Santificado seja o teu nome. Revela o teu nome, revela a tua personalidade, teu caráter. Eu preciso desse toque dentro de mim. Purifica-me. Motivação, pensamentos, intenção. Pai, eu peço que você vá abaixo da linha de fundo no nosso interior, Senhor. Além da superfície, além daquilo que pode ser visto. Eu oro por intenção, motivação, Senhor. Aquilo que nos motiva a fazer o que a gente faz. Não só o que a gente faz, é o que motiva a gente a fazer o que está fazendo. Eu oro por fogo nessa área. Pureza, retidão, o caráter de Jesus. Gera isso em nós. Let it burn. Let it burn. Send your fire, Holy Spirit. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Purifica-me para ser como tu, um lugar para tua presença. Purifica-me, purifica-me, um santuário para você morar na terra. Tudo que eu quero, tudo que eu preciso, é tudo que você quer. É tudo que você quer. É tudo que você quer.